peço a Deus sabedoria para falar do milagre que ele realizou e vem aperfeiçoando na vida do Péricles. Se Deus permitir, o testemunho completo será um livrinho para evangelismo. Péricles foi internado no dia 9 de maio de 2018 na Santa Casa de Porto Alegre para realizar exames para uma possível cirurgia para a colocação de prótese na carótida, artéria do pescoço que irriga e oxigena nosso cérebro, obstruída por calcificação. Cirurgia de altíssimos riscos. Foi realizada segunda, dia 14 de maio de 2018, com duração de 9 horas. Saindo da cirurgia, como previsto, foi direto para a UTI. Após, foi informada que o procedimento tinha dado tudo certo. Porém, continuava a preocupação da equipe com riscos de intercorrências nas próximas 24 horas. Passada a anestesia, parecia ótimo, bastante comunicativo, lembrando de tudo, movimentando todo o corpo. Era o Péricles de 20 anos atrás. Porém, na quarta-feira, a situação já não era mais a mesma. Quase não falava e estava com dificuldade para elevar o braço esquerdo. Ele então me pediu para orar por ele, e assim fiz. Após isso, só me disse: quando entrei para a cirurgia, fui falando com Deus, pedi mais uma chance. Quando acordei da anestesia, também falei muito com ele, e parou de falar. Havia sofrido um AVC isquêmico que paralisou o lado esquerdo e perdeu a voz. Pressão descontrolada, foi entubado, respirando por aparelho, e mesmo chorando falei pro doutor: não tem problema, servimos um Deus que tudo faz, e é Ele que vai levantar o Péricles desse leito. O homem é limitado, mas ele não é. Começava ali uma grande luta e uma enorme experiência com Deus. No dia 22 de maio, foi transferido para a UCI, Unidade Cardiológica Intensiva. Precisou fazer traqueostomia, teve infecções por bactérias, pneumonia, arritmia cardíaca. Nesse dia, pude levar um radinho e um pendrive com louvores que ele gostava de ouvir. E assim, Deus começava a tocar pessoas naquele lugar através do louvor. Uma semana depois, teve convulsões no mesmo local da isquemia, entrando em coma profundo. Eu, em todas as visitas, lia um versículo da Bíblia para ele. Orava, falava com ele dizendo: sei que ainda não consegue falar comigo, mas sei que me ouves. Então clame o sangue de Jesus, que é Ele que vai te tirar daqui. E cantava louvores a Deus. Com isso, aprendi o verdadeiro significado do sacrifício de louvor. Sempre tentava apertar a minha mão, ao que para os doutores eram espasmos, mas para mim, reconhecimento. Orava a Deus pedindo pela vida dele, até que uma noite, quando dobrei meus joelhos, ouvi uma voz que me dizia: ora pelas senhoras Vera, Fabiane, Ruth e Alaide. Eram 4 senhoras que também estavam naquele lugar e eu nem as conhecia. E dizia mais: e a partir de hoje, abre a tua boca e fala para todos quantos encontrar, que sou eu quem levanta, sou eu quem restaura, sou eu quem cura e sou eu quem sara. No dia seguinte, dobrei meus joelhos novamente e tudo de novo. Creio que Deus estava me ensinando que enquanto oramos pelos outros, Ele cuida dos nossos. Chorando falei: Senhor, e o Péricles? E ouvi: eu cuido. Pode ser o último a levantar de lá, mas vai levantar. E saí aos prantos, mas no coração a certeza que Deus estava no controle de tudo. A doutora que ficava com ele diariamente me disse que para eles, qualquer melhorinha já seria considerado milagre. Então, com a ousadia que Deus botou em meu coração, perguntei: é um milagre que falta, doutora? Milagre só Deus faz.
Incrível como eu não conseguia ver nada daquilo que eles estavam me dizendo. Então perguntei: a senhora crê que antes da senhora sair de licença daqui a 15 dias, vai dar alta para ele daqui? E ainda arrisco a dizer mais, que falando e andando para a glória de Deus. Ela só me olhou, disse que cria, mas deve ter pensado: essa mulher deve estar louca mesmo. No momento mais crítico, Deus gerou em mim uma fé inabalável. Passavam os dias e as notícias eram as mesmas. E eu, firme na fé, falando do que Deus iria fazer e evangelizando. Mais alguns dias e eu falava para ele que ele não tinha, e nem poderia ser diferente, noção do quanto Deus o amava e o que ele estava fazendo através da sua vida naquele lugar. E ele chorou. Chamei 2 técnicas para verem e elas saíram chorando de lá. Na segunda-feira, a doutora foi examiná-lo e estava com os olhos bem abertos, olhar ainda vago. Outro dia cheguei e estava bem acordado. Já fixava o olhar nas pessoas e respondia a estímulos. Então falei com a doutora e perguntei: então, doutora, o que me diz hoje? E ela me respondeu: só te digo o que Deus está fazendo. Ao que respondi a ela: ele recém começou. Muitos aqui terão que contemplar o que Deus fará, e não só na vida do Péricles. Será para aumentar a fé dos que creem e mostrar aos que não creem do que ele é capaz. 2 dias depois, ainda sem voz, devido à traqueostomia, tentava falar e novamente a doutora me chamou e então me disse: vamos começar a treinar os pulmões para retirar o respirador. Assim que suportar 48 horas fora do respirador, 30 minutos por turno, poderá ir para o quarto. Para surpresa de todos, em apenas 4 dias, no dia 1º de julho, estava fora do respirador. Trocaram a cânula da traqueostomia. Agora, se tivesse voz, já conseguiria falar. A doutora sairia de licença na sexta, dia 6 de julho. Dia 4 de julho, me chamou e disse que ele estava de alta, mas ainda permaneceria lá por mais alguns dias por falta de leito. Teria que ir para leito restrito por causa de uma bactéria que havia contraído. Segunda-feira, encontrei um dos médicos que cuidava dele, o qual me disse que já estava sabendo da recuperação surpreendente. Que sendo assim, talvez algum dia voltasse a falar, mas a voz dele eu não esperasse, que esta não voltaria mais. Ao que só respondi: vamos aguardar, doutor, porque a obra de Deus é perfeita, nada fica pela metade. Na terça-feira, após a saída da doutora de licença, cheguei e as técnicas estavam em prantos. Ele estava falando e, para maior espanto, era a voz dele 100%, o que, conforme a medicina, não poderia acontecer. Me contaram que a primeira coisa que ele falou para o irmão dele foi: não te preocupa, Deus está cuidando de mim. Jesus me trouxe de volta. Sou nova criatura. Naquele mesmo dia, leu as letrinhas minúsculas do crachá de uma delas. Perguntaram o nome e ele disse. E já começava a dizer que estava com muita fome. Já conseguia comer. A partir daí, chamava todos que por ali passava e dizia: você precisa conhecer mais esse meu Deus, porque foi ele que me trouxe de volta. E só ele faz tudo na nossa vida. O que emocionava a todos. Falando novamente com o doutor, com quem havia falado no dia anterior, disse a ele que o Péricles estava falando e que era a voz dele 100%. Pela fisionomia dele, percebi que não acreditou, mas me disse que iria lá fazer uma visita. No outro dia, foi. Chegou na porta, só olhou. Péricles então disse para ele: boa tarde, doutor, tudo bem? Cumprimentou e disse: com licença, preciso ir. Baixou a cabeça e não conseguiu conter as lágrimas. Dia 19 de julho, Péricles foi para o quarto, permanecendo por uma semana. Finalmente, no dia 27 de julho, após 78 dias hospitalizado, fomos para casa
e, para a glória de Deus, sem tráqueo e sem sonda de alimentação. Hoje, após 4 meses e meio em casa, muitos motivos para comemorar e agradecer a Deus. Já come normalmente, fala, lê, escreve, sustenta o tronco, não cai mais para os lados e já ensaia a passos. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Tenho certeza que em breve estará andando sozinho novamente. É restauração completa para a glória de Deus. Em todo o tempo que esteve hospitalizado e mesmo depois em casa, muitos familiares, amigos, pastores e irmãos de várias denominações estiveram visitando, me auxiliando nos cuidados, orando por nós. Assim como muitos que sei que gostariam de visitar, mas não conseguiram, inclusive de outros estados. Mesmo distante fisicamente, também clamam a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas. Pedimos que os abençoe grandemente. Vocês são parte da nossa história de vida e vitórias. Péricles, prova viva da existência e do amor.